Oi, pessoal. Recebi perguntas a respeito de fundos imobiliários, então eu vou te explicar o que são e se vale a pena investir nesses fundos. Antes, vamos só relembrar o que é um fundo. Um fundo é como se fosse um clube. Você participa de algum clube, para você entrar no clube, você tem que ser sócio, você tem que comprar uma cota desse clube. E o clube é constituído por um grupo de pessoas com o mesmo interesse, se exercitar, participar de um conjunto de atividades. O fundo de investimento é a mesma coisa. É um conjunto de pessoas que decidem investir da mesma forma. Para o fundo existir, ele tem que ter duas coisas. Primeiro, o regulamento, que diz exatamente tudo que o fundo pode e o que o fundo não pode fazer, e ele tem que ter um administrador. Os administradores são instituições financeiras autorizadas pela CVM para representar o fundo em todas as circunstâncias. Inclusive, é o administrador que redige o regulamento do fundo e, pronto o regulamento, esse regulamento é registrado e o fundo recebe um CNPJ, ou seja, aqui no Brasil o fundo funciona como se fosse uma empresa independente. Os fundos imobiliários não são diferentes, eles são constituídos da mesma forma, só que eles têm algumas características. A primeira e mais importante é que o fundo é fechado. No fundo DI, por exemplo, quando você investe, o administrador pega o seu dinheiro, emite novas cotas, te entrega essas cotas e com esse dinheiro ele compra títulos indexados ao CDI. A hora que você quer sacar, você devolve as cotas para o administrador cancela essas cotas, vende os títulos e te entrega o dinheiro. O fundo imobiliário, por ele ser fechado, uma vez as cotas emitidas, novas cotas não podem ser emitidas. E normalmente as cotas não podem ser canceladas. Elas são canceladas só se o fundo terminar, aí o fundo vende tudo que ele tem e distribui o dinheiro entre os cotistas. Então, quando um fundo é criado, o administrador registra o regulamento, muitas vezes ele tem que pedir autorização na CVM, ele tem que fazer prospectos, uma série de outros documentos, e ele começa a vender esse fundo captando o dinheiro. Por exemplo, vamos supor que o fundo vai ter 100 milhões de reais e 100 milhões de cotas. O administrador começa a vender essas cotas, vai captando o dinheiro e na hora que ele chega nos 100 milhões, o fundo é fechado, novas cotas não são emitidas. Isso é o que a gente chama de emissão primária, é a primeira vez que as cotas são negociadas. Normalmente, os fundos imobiliários não têm prazo para término, eles vivem indefinidamente. E se você, que comprou as cotas na emissão primária, quiser sair, você tem que buscar alguém que tenha interesse em comprar essas cotas na sua mão. Então, os fundos imobiliários, eles podem registrar essas cotas na Bolsa de Valores. É mais ou menos como se fosse uma ação. Então, o fundo lista as cotas na Bolsa. Estando listado na Bolsa, se você quer vender as suas cotas, você pode ir lá e ver se tem alguém que queira comprar. Da mesma forma, se você não participou da emissão primária, mas quer investir no fundo, você vai na bolsa e vê se tem alguém que quer vender as cotas para você. Então, gente, as cotas de um fundo imobiliário, elas funcionam muito parecidas com uma ação. E o preço pode oscilar todo dia. Não existe nenhuma garantia. Aí vem a segunda característica importante dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários têm duas coisas. Eles têm preço e valor. O preço é fácil a gente saber. Basta ir lá na bolsa e ver quanto está sendo negociado aquela cota. O valor é outra história. Um fundo imobiliário, ele tem ativos, normalmente prédios, lojas, salas, dentro da carteira dele. O valor do fundo é a soma do valor de todos esses ativos que ele tem lá dentro. Todo ano, o administrador tem que publicar a avaliação desses imóveis para a gente ter uma noção mais ou menos de qual é o valor da carteira desse fundo. Agora, vocês sabem, né, gente, imóveis é muito complicado, porque o preço dos imóveis oscila. Há
4, 5 anos atrás, o preço dos imóveis estava lá em cima. Com a redução da economia e todas aquelas dúvidas, impeachment e tudo isso, o preço dos imóveis caiu. Então, a gente até pode ter uma avaliação dos imóveis, mas a expectativa é que no futuro o preço desses imóveis sempre oscilam e o valor atribuído por essas avaliações pode mudar. Então, apesar do fundo imobiliário ter um valor, esse valor oscila ao longo do tempo. E o importante é a gente comparar o valor do fundo imobiliário com o preço das cotas desse fundo. O que a gente via alguns anos atrás, 2 anos, 1 ano e meio atrás, era a maioria desses fundos negociando com um preço abaixo do valor de avaliação dos imóveis, ou seja, eles estavam dando um desconto. Por quê? As pessoas estavam precisando de dinheiro, iam lá e buscavam vender as cotas. Como não tinha muito comprador, o preço das cotas caíram. Hoje em dia está acontecendo mais ou menos o contrário. As cotas elas estão sendo negociadas acima do valor, né, dos imóveis. Isso é bom ou ruim? Depende. Se o preço dos imóveis, a tendência do preço dos imóveis é subir, se com o aquecimento da economia, os prédios, as salas, os galpões vão ter uma alta de preço, o que a gente vê é que o investidor está antecipando essa alta, então ele sabe que o valor dos imóveis hoje contabilizados ele está abaixo da possibilidade de valor futura. Por isso que ele está pagando o que a gente chama de um ágio ou um prêmio em cima do valor. Mas cuidado, porque se esse prêmio for muito alto, você tem que ter certeza que esse valor, né, pode acontecer no futuro, senão é prejuízo. Outra característica importante dos fundos imobiliários é a tributação. Os fundos normalmente distribuem mensalmente, ou no mínimo pela regulamentação semestralmente, os lucros que eles colhem ao longo do tempo. Normalmente esses lucros são o aluguel que os inquilinos pagam. Então você recebe um fluxo, todo mês é creditado na sua conta um dinheiro referente ao aluguel. O administrador tira os custos, tira os seus custos e os demais custos que o fundo tem, por exemplo, de contratar avaliação imobiliária, taxas e tudo isso, e o resto ele distribui. Essa distribuição é isenta de imposto de renda. Essa é uma vantagem muito interessante, porque no aluguel, se você tem um imóvel e aluga esse imóvel na pessoa física, você paga imposto de renda sobre esse aluguel. No fundo, você não paga. Mas o ganho de capital é tributado em 20%. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei, você foi lá e comprou uma cota daquele fundo a R$1. Passou algum tempo, você resolveu vender essa cota na bolsa e conseguiu vendê-la por R$2. Então você teve um lucro de 100%. Você vai pagar 20 centavos de imposto de renda em cima de cada real de lucro que você tiver. Aí tem uma outra característica importante. Nós temos normalmente 3 tipos de fundos imobiliários. A gente tem os fundos imobiliários para renda, que compra imóveis, pode ser participação em shopping center, lojas, hotéis, galpões, para alugar e receber o rendimento do aluguel. O segundo tipo de fundo imobiliário são os fundos de projeto, são fundos que financiam projetos. Por exemplo, uma empresa vai se instalar no Brasil e precisa de um prédio. O fundo pode captar dinheiro, construir um prédio e alugar o prédio para essa empresa. Então, é um fundo que vai fazer a construção desse imóvel. E o terceiro tipo de fundo é o fundo que investe em títulos de dívida imobiliária, são os CRIs e as LCIs. Esses fundos, gente, os juros que esses títulos pagam são distribuídos e isentos de imposto de renda. Mas se o fundo tiver um ganho por causa da valorização desses papéis, esse ganho vai ser tributado na hora que você vender as cotas e apurar um lucro. Se esses papéis estão na sua carteira,
esse ganho também é isento de imposto de renda. Então, cuidado, os fundos imobiliários que investem em títulos de dívida, eles não são tão vantajosos. Por isso que eu prefiro os fundos que investem em imóveis, porque esses fundos que investem na dívida, é melhor a gente ter esses papéis na carteira. E ainda, né, gente, na carteira você não paga taxa de administração, então a rentabilidade melhora. Bom, o que mais a respeito dos fundos? É importante a gente conhecer o fundo. Como eu disse, todos esses fundos têm um regulamento e prospectos. Antes de investir, leia o regulamento e os prospectos para você entender como é que estão os imóveis desse fundo. Porque o fundo imobiliário tem um risco muito grande, que é o risco de vacância. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava analisando um fundo imobiliário para um grande cliente e eu percebi que grande parte do fundo era constituído por 2 prédios no centro do Rio de Janeiro. Um deles estava investido para as empresas do Eike Batista. Foi antes do problema das empresas do Eike. E o que aconteceu depois é que o Eike vagou o prédio inteiro. Então o fundo ficou com um prédio inteiro vago. Prédio tem custo, gente. Tem manutenção, tem segurança, tem tudo isso. E você alugar um prédio inteiro não é uma tarefa que você faz em poucos dias. Então a rentabilidade do fundo caiu muito. A gente chama isso de risco de vacância. É o risco do inquilino sair do imóvel e você não conseguir alugar esse imóvel rápido ou por um aluguel interessante. Então a gente tem que prestar atenção. Eu prefiro os fundos maiores e mais diversificados, que têm imóveis em várias regiões do país e tipos de imóveis distintos. Como eu dei, por exemplo, o fundo pode construir um prédio para uma empresa. Se essa empresa depois resolver se mudar, você vai ficar com um prédio lá fechado. Isso é importante. Depois, as cotas do fundo são negociadas como ações. Então você pode ter ágio ou deságio. É o que a gente chama de risco de preço. Então isso é importante porque comprar fundos com um ágio muito grande pode não ser interessante. E por final, você tem o risco de crédito. O inquilino pode simplesmente parar de pagar o aluguel. Aí você não vai ter o fluxo e tem todo o trabalho para recuperar esse aluguel. Mas fica a pergunta, vale a pena investir em fundos imobiliários? Com a queda de taxa de juros, a gente tem que diversificar e procurar outros produtos mais inteligentes. Eu gosto dos fundos imobiliários, tem risco, não é para todo mundo, é importante ler o regulamento e o prospecto antes de investir e é importante prestar atenção no ágio que está sendo cobrado na cota do fundo. Mas é um bom investimento, diversifica a carteira, dá uma renda mensal líquida, livre de imposto de renda, então pode ser, sem dúvida nenhuma, um ótimo investimento. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado, curte, compartilha e já sabe, se tem dúvida, pergunta para a gente trazer o conteúdo para você. Obrigado.